Também te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que nós tenhamos momento de meditação, Pai, na Tua palavra de forma maravilhosa e poderosa. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você está preparado? Amém. Querido, nós queremos ter um momento de palavra, finalizando a nossa série, Vivendo no Reino de Deus. Na verdade, finalizando para dizer que finalizou, mas é um tema tão forte que a gente quer ainda ministrar muito ainda a respeito do reino de Deus. Mas para ter como base, como série, nós estamos finalizando hoje. Então, hoje é o quinto domingo, que nós falamos sobre sobre a questão de viver no reino eterno. Eu tenho sido muito edificado com esse tema. Para mim, é uma das maiores séries que eu já ministrei em todos esses 20, sei lá quantos anos de pastor. Para mim, isso foi muito, muito edificante. Eu confesso a vocês que falou muito ao meu coração. E eu espero que você, se você não ouviu, eu quero desafiar você a ir no nosso site, 316 AU Church, e você tem lá separadinho, bonitinho, todas as ministrações desta série e outras ministrações também. Amém? Então nós queremos ministrar. Esse é um assunto muito importante, sobre a questão do reino de Deus. E eu quero te mostrar, nesta noite, como assim, para você entender, eu quero te mostrar, começando por quanto Jesus valorizava esse tema. Quanto Jesus valorizava falar sobre o reino assim no sentido de que ele não era desse mundo e que ele pertencia ao reino, ele sabia de onde ele era, ele sabia de onde ele veio, ele sabia para onde ele ia. Então eu quero trazer esse pensamento para que a gente possa depois falar sobre nós. Eu gostaria de começar lá em João capítulo 3, no versículo 13, quando Jesus está falando com Nicodemos. João capítulo 3, versículo 13. Diz assim: E no entanto, Jesus falando para Nicodemos, e no entanto, ninguém jamais subiu ao céu, mas há um que desceu do céu, o Filho do Homem, ele mesmo, que está, ou seja, que habita, que tem sua casa no céu. Jesus está falando com um homem, um doutor da lei, e ele está dizendo o seguinte: olha, ninguém subiu aos céus, ninguém conheceu a Deus, ninguém subiu aos céus, mas teve um que desceu do céu. Ele está falando dele mesmo, o Filho do Homem. Só que ele termina a frase dizendo o seguinte: que está no céu. Perceba que Jesus está falando o seguinte: olha, eu sei de onde eu vim, e eu sei aonde eu estou. Embora Jesus estava na frente daquele homem, ele está dizendo o seguinte: eu estou no céu. Eu vim do céu e eu estou no céu. Ele está dizendo isso, Olha o texto. E, no entanto, ninguém jamais subiu ao céu, mas há um que desceu do céu, o Filho do Homem, ele mesmo, que habita, tem sua casa no céu. Eu estou usando uma versão ampliada, mas é justamente para você ver a força do que Jesus está falando. Então, ele aqui nesse texto, ele está falando: eu vim do céu, eu sei de onde eu vim, e eu sei aonde eu estou. Eu quero que você perceba a consciência de Jesus de saber onde que ele estava, de saber de onde ele veio. A consciência de Jesus de saber o seguinte: olha, existe um céu, existe um reino, eu habito nesse reino, eu vim desse reino, eu habito nesse reino, e daqui a pouco você vai ver que ele fala: e eu vou voltar para esse reino, eu vou voltar para esse lugar. É isso que eu quero ver, eu quero te mostrar a consciência de Jesus, como isso era vivo nele. Olha outro texto, João 8, 23. Diz assim, João 8, 23. Ele lhe disse: vocês são de baixo, eu sou de cima. Você é deste mundo, desta ordem terrena. Eu não sou deste mundo. Olha o que Jesus está falando para as pessoas. Vocês são de baixo, eu sou de cima. Eu sou de cima, Vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo. Olha a consciência de Jesus e como ele deixou. Se você olhar o livro de João, você vai ver muito claro. O livro de João é um livro que mais mostra Jesus falando sobre isso.
Você vai ver muito claro ele falando, olha, eu não sou do mundo, eu sou de cima. Eu não sou de baixo, eu sou de cima. Vocês são de baixo, eu não. Perceba, eu quero que você entenda a consciência, como Jesus pensava nisso, como Jesus tinha uma consciência muito forte dessa verdade, como nas conversas de Jesus ele deixava muito claro isso. Daqui a pouco eu quero te mostrar por que isso é importante. Se você pegar em João mesmo, João 8,14, olha de novo, olha essa frase. Jesus falando de novo. João 8,14. Jesus respondeu, ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, confiável e válido. Pois sei de onde vim e para onde vou, mas não sabes de onde venho nem para onde vou. Olha Jesus falando assim, olha, sabe, eu sei de onde eu vim. Jesus não tinha dúvida de onde ele veio. E eu sei para onde eu vou. Jesus não tinha dúvida para onde ele ia. Existia uma consciência dentro de Jesus, o seguinte, eu sei de onde eu vim, eu sei onde eu estou e eu sei para onde eu vou. Isso era sagrado, isso era assim, muito mais real para Jesus, era muito mais real para Jesus o reino de Deus do que a terra. Era muito mais real para Jesus saber que da onde ele veio, saber onde ele está, saber onde ele vai, do que a terra, do que o que ele estava ali na terra. Sabe? Eu quero ler um outro versículo. Olha João 18, versículo 36. João 18, versículo 36. Olha só o que está escrito. Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Olha só, o meu reino não é deste mundo, nem tem sua origem neste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam arduamente para impedir de eu ser entregue aos judeus. Mas como é agora, o meu reino não é deste mundo. Jesus está deixando claro, ó, o negócio é o seguinte, deixa eu dizer uma coisa para você, ele está falando isso aqui para o governador. Né? Ele está falando isso aqui para o governador. Ele está dizendo para o cara assim, ó, o meu reino não é deste mundo. Porque se fosse, os meus súditos iam lutar arduamente, firmemente, para que eu não fosse entregue para os judeus. Mas não é deste mundo. Não é. Então Jesus sabia muito bem de onde ele estava. Você percebe? Eu quero te mostrar, eu quero que você entenda, eu quero que você entre comigo nessa ministração entendendo o seguinte, a consciência de Jesus, o que ele tinha na sua mente, como ele era consciente de onde ele veio, aonde ele está e para onde ele vai. Ele sabia muito bem disso. Né? Ele sabia muito bem disso, era muito, muito forte isso. Jesus estava mais consciente da sua casa no céu do que na terra. Estava mais consciente do reino dos céus do que da terra. Agora veja a oração que ele faz, João 17, ainda nos últimos dias da sua vida ali, ele faz uma oração de intercessão. João capítulo 17, vamos ler o versículo 11. Olha só o que ele diz. João 17, versículo 11. Agora, não ficarei muito mais no mundo. Perceba, olha a consciência de Jesus. Está chegando o meu tempo de não mais ficar nesse mundo. Mas esses ainda estão no mundo. Estão falando de nós. E eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Perceba a consciência de Jesus. Olha, eu não vou ficar muito tempo aqui. Já estou indo, Pai. Já estou indo. Eles vão ficar, e eu peço que o Senhor proteja. Olha só, Jesus sabia muito bem para onde ele está indo. Olha o versículo 12. Enquanto eu estava com eles, protegi-os e os defendi em teu nome. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti. Digo dessa forma, enquanto ainda estou no mundo, para que eles recebam a minha plena felicidade em seus corações. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não sou do mundo. Agora vamos ampliar um pouco, olha o que Jesus está falando. Conforme eu falei para você, ele tinha uma consciência muito grande de onde ele veio,
Ele tinha uma consciência muito grande que ele não era do mundo, ele estava no céu, no reino do céu. Ele tinha uma consciência muito grande que daqui uns dias ele ia retornar. Mas agora, olha o que ele fala aqui no versículo 14. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não sou do mundo, como eu também não sou do mundo. Olha que Jesus agora nos incluiu nisso. Ele está dizendo o seguinte, olha, Pai, eles também não pertencem ao mundo. Meu querido, toda essa mensagem, toda essa série está falando justamente disso. O quanto nós estamos no reino dos céus. Né? Nós começamos dizendo que nós somos 100% espiritual, 100% terreno. Assim como nós estamos na terra, nós também estamos no céu. Já estamos. E Jesus está falando, eles também não pertencem ao mundo. Né? Eles não pertencem ao mundo. Assim como ele não era do mundo. E ele diz aqui nesse texto aqui, né? Diz o seguinte, pelo fato que ele não pertence ao mundo, o mundo não é fã deles. Olha só. E o mundo os odiou. Eu não vou entrar aqui a fundo nisso. Não é meu alvo hoje. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O fato de nós não sermos desse mundo, não espere que todo mundo goste de você. Não espere. Você precisa amar todo mundo. Você precisa amar todo mundo. Isso é bíblico. Está escrito na palavra de Deus. Amai a todos, né? O teu próximo, amai a todos, sem exceção, sem exceção, sem exceção. Amai os teus inimigos, está escrito. Agora, saiba o seguinte, o mundo nem sempre vai te amar. Porque você não é deste mundo. E eles não vão entender muitas coisas. Mas nós precisamos amá-los. É o que Jesus está falando aqui, né? Então, se você sentir algum desconforto na caminhada cristã, saiba que é normal. Desconforto que eu falo no sentido de alguém, né, não gostar muito de você porque você é de outro mundo. Você é como é que fala? Um alienígena. Você é de outro mundo. E se de alguém, de repente, não gostar muito, saiba que isso é normal. Mas você precisa amar todo mundo. Eu lembro de um evangelista, eu não me lembro o nome dele, mas eu lembro de um evangelista que eu já li um livro há muito tempo atrás. Eu lembro que ele falou o seguinte, eu não sei se é bem assim, mas é mais ou menos assim. Faz muito tempo que eu li esse livro. E nem sei muito bem quem que é. Eu sei que ele falou o seguinte, ele estava questionando, ele estava muito triste, porque ele falou assim, Senhor, faz tempo que eu, assim, não sou perseguido. Será que eu estou fazendo algo em pecado, Senhor? Será que eu estou em pecado? E aqui, bem naquela hora, ele passou perto de um muro. E alguém do outro lado do muro, sem saber, jogou uma pedra e caiu na cabeça dele. Ele falou assim, ô Senhor, obrigado, porque já voltou tudo de novo. Olha o versículo 15. Olha Jesus orando. Não oro para que os tire do mundo, mas sim para que os proteja do príncipe deste mundo. Olha o versículo 16. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Olha, mais uma vez Jesus está dizendo, eles não são também do mundo, como eu também não sou deste mundo. Olha o versículo 17. Santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Olha o versículo 18. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Olha agora, preste atenção. Jesus está falando o seguinte, ó. Até agora eu estou querendo te mostrar a consciência de Jesus, dele saber o seguinte. Eu sei de onde eu vim, eu sei onde eu estou, eu sei para onde eu vou. Eu sei que o meu Deus me enviou para estar aqui e eu vou retornar. E agora ele está falando o seguinte, ó, vocês também não são desse mundo. E agora no versículo 18 ele está dizendo o seguinte, como ele foi enviado pelo Pai, ele está nos enviando ao mundo. Olha o que ele diz, da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Versículo 18. Isso é importante. Isso é importante. Conforme eu falei nessa série toda, nós nascemos novamente. E isso nos fez novas criaturas, que pertencem aos céus, já, hoje.
mas que estão agora na terra como enviados de Deus. Eu e você. Entenda, queridos, a palavra do Senhor diz que quando nós aceitamos Jesus, nós morremos para esse mundo e nascemos uma nova criatura, nascemos para Deus. Só que essa nova criatura, o Senhor Jesus, em vez de nos levar para o céu, porque nós aceitamos Jesus, em vez de nos levar para o céu imediatamente, Ele nos enviou para estar aqui. Ele nos deixou aqui. Mas como enviados. Mas como um cidadão dos céus. Um cidadão dos céus. Me pega uma aguinha, por gentileza. Alguém pega uma aguinha para mim, por gentileza. Percebe? Eu já vou falar mais sobre isso. Agora veja em João 15 o que ele diz. Hoje nós vamos pegar o livro de João aí, né? Daqui a pouco a gente sai um pouquinho do João. João 15, versículo 19. Olha o que Jesus está falando para nós, para os discípulos, para nós. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Veja que, mais uma vez, Jesus está reforçando que nós também não somos desse mundo. Veja que, mais uma vez, ele está reforçando que ele nos tirou do mundo, né? Colocou no seu reino, nós somos cidadãos dos céus, e que, por esse fato, o mundo também não gosta de nós. É o que ele está falando aí. Né? Por isso o mundo vos odeia. Veja o que Paulo fala em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Olha o que Paulo fala. Mas nós somos diferentes. Por quê? A nossa cidadania está no céu. E dali aguardamos ansiosamente a vinda do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo fala. Perceba a consciência de Paulo de quem ele era, onde estava e qual era a sua cidadania. Paulo está dizendo, nós somos cidadãos dos céus. A nossa cidadania é celestial. Nós pertencemos aos céus. Nós somos cidadãos dos céus. Agora, observa o que o autor, aos Hebreus, ele declara. Olha só o autor aos Hebreus, o que ele declara no capítulo 11, versículo 13. Veja o que está escrito. Diz assim, falando a respeito daqueles, os heróis da fé. Ele diz assim, todos esses heróis morreram ainda agarrados à sua fé, nem mesmo recebendo tudo o que lhes havia sido prometido. Mas eles viram além do horizonte o cumprimento de suas promessas e o abraçaram de longe com alegria. Todos eles viveram suas vidas na terra como aqueles que pertenciam a outro reino. Olha só. Pois é claro que os que vivem assim anseiam pelo aparecimento de uma cidade celestial. E se seus corações ainda estivessem se lembrando do que deixaram para trás, teriam encontrado uma oportunidade de voltar. Mas eles não podiam voltar atrás, pois seus corações estavam fixos no que era muito maior, ou seja, o reino celestial. Portanto, por causa disso, Deus não se envergonha de modo algum de ser chamado seu Deus, pois preparou para eles uma cidade celestial. Eu peguei uma outra versão para reforçar algumas coisas. Olha o versículo 13, ali no finalzinho do versículo 13. Todos eles viveram suas vidas na terra como aqueles que pertenciam a outro reino. Eles eram como peregrinos. Né? Eles visualizaram um outro reino. Eles sabiam que eles estavam de passagem. Eles sabiam, perceba que mesmo os irmãos do passado, do Velho Testamento, que não provaram das promessas, que viveram apenas a sombra do que é hoje o verdadeiro, eles viveram como peregrinos sobre a terra. Viveram como quem sabia que pertenciam a outro reino, o reino celestial. Mas isso é muito importante. Porque foi isto que os fez forte, está dizendo, para ir até o fim em suas caminhadas. Eles tinham uma esperança que um dia nós vamos encontrar nossa pátria, nós vamos alcançar nossa pátria, nós vamos encontrar nossa cidade celestial.
Isso fez eles fortes, eles morreram agarrados na fé do que eles estavam vendo. Embora eles não estavam provando das promessas, mas eles a visualizaram e andavam como peregrinos, sabendo o seguinte: nós não somos desse reino, nós somos do reino celestial, nós vamos para a cidade celestial. É isso que eles estão vendo. O que eu estou querendo te mostrar? O que eu estou querendo te mostrar é que, assim como Jesus, nós também não somos deste mundo. Nós não somos desse mundo. Nós pertencemos ao quê? Ao reino de Deus. Nós pertencemos hoje, agora, nós estamos assentados com Ele no reino celestial. Amém? Agora, sabendo disso, nós precisamos ter uma mudança de mentalidade. Se nós entendemos, se nós temos a revelação de que nós estamos aqui em cima, nós precisamos viver aqui embaixo com uma mudança de mente. Uma mudança de mente. Nós precisamos estar totalmente aqui embaixo, nos dias de hoje, consciente de onde nós estamos, como Jesus. Jesus, em nenhum momento, ele tinha dúvida de onde ele estava. Tanto é que eu mostrei alguns versículos que ele fala assim: olha, vocês são daqui, eu não. Eu não sou desse mundo. Né? Eu vou retornar. Entende? Então, nós precisamos mudar. É o que Romanos capítulo 12 diz. Né? Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo fala sobre isso. O que ele fala? Não vos conformeis com este mundo, com esta época, modelados e adaptados aos seus costumes exteriores e superficiais, mas transformai-vos, ou seja, sejam mudados pela total renovação da vossa mente, pelos seus novos ideais e pelas suas novas atitudes, para que possais provar por vós mesmos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sim, o que é bom, aceitável e perfeito aos olhos dele, o Pai, para vocês. Então Paulo está falando: olha, gente, seguinte, mudem a mente de vocês. Mudem a mente de vocês. Né? Vocês não são mais desse mundo. Comece a pensar de maneira diferente. Comece a pensar de maneira diferente. Renove as suas mentes. E ao renovar as suas mentes, você vai renovar as suas atitudes. Você vai renovar os seus planos. Você vai mudar os seus planos, você vai mudar a sua maneira de fazer. Por quê? Porque vocês vão entender o seguinte: eu sou um cidadão dos céus. Né? E fazendo isso, mudando as suas atitudes, sabendo que vocês estão aqui em cima, vocês vão provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que Paulo está falando. Comece a pensar, não penso mais como pessoas terrenas, mas comece a pensar como pessoas celestiais. Comece a pensar nas coisas aqui de cima. Conforme Colossenses fala sobre isso, pensar nas coisas do alto, né? Falar das coisas do alto, como seres espirituais. De repente você pode perguntar: mas Alberto, mas por que isso é importante? Por que investir tanto tempo, 5 domingos nisso? Por que isso é importante que você está falando? Porque é o seguinte: quanto mais você se torna consciente de que você pertence, de que você é um cidadão do reino dos céus, do reino de Deus, mais este reino se torna verdadeiro para você. Entendeu? Mais ele se torna real para você. Mais você verdadeiramente começa a viver segundo o reino dos céus. Quanto mais você tiver consciência, quanto mais isso para você não tem dúvida, eu posso estar pisando aqui na terra, mas eu sou daqui de cima. Eu estou sentado com meu Senhor. Eu estou no reino dos céus. Eu já sou um cidadão dos céus. Conforme a Bíblia garante isso. Eu não sou desse mundo. Conforme você entende isso, esse reino dos céus, esse reino de Deus, ele começa a ser mais real para você. Você começa a vivê-lo com mais intensidade. Você começa a discernir coisas que você não discernia antes, porque você estava totalmente ignorante a isso. Você começa a discernir realmente alguns insights, algumas coisas que o reino dos céus quer fazer, e antes você desprezava, você dava, isso é coincidência, ou então isso é não sei o quê, isso é aquilo outro, um monte de explicação. Mas agora você começa a ver, epa, o que será isso? Deus,
como é que é isso? Explica isso para mim. Você começa a entender o seguinte: eu preciso saber melhor sobre isso. Porque, de repente, é Deus que está querendo falar. É algo que está vindo do reino dos céus. Porque eu pertenço lá. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. A sua consciência que você é de outro reino, presta atenção no que eu vou te falar. Ela te liberta de limitações. Uau! Quanto mais você está consciente que você é desse reino, menos limitado você entende e você vive na terra. Ela te liberta de limitações. Um dos grandes problemas hoje, né, é o quê? Infelizmente, é algumas limitações que a gente encontra. O inimigo, ele nos cerca, o inimigo, ele cria certas situações na nossa vida que não tem o que fazer. Que você sente assim, mas eu não tenho o que fazer, eu vou morrer. Vamos pensar em doença, eu vou morrer. Vamos pensar em financeiro, eu quebrei, vou falir. Você está limitado, você sabe o seguinte, eu não tenho como sair dessa situação. Vamos pensar numa pessoa com drogas, com um filho viciado. Acabou. Vamos pensar em tanta coisa que está acontecendo. Você mora num país, de repente, um país complicado, difícil, não tem comida, enfim. Lembra daquela viúva, até que lembra daquela viúva que Elias chegou e pediu lá o bolo? O que ela falou? Cara, é o seguinte, eu vou fazer o último, vou dar para o meu filho e nós vamos morrer. Essa era a visão dela. Agora, quando nós temos uma consciência da onde nós estamos, nós temos uma consciência do reino que nós fazemos parte, nós temos uma consciência que nós estamos na terra, mas vivemos nesse reino, nós fomos enviados simplesmente para esse lugar, a nossa visão começa a aumentar. Nós não estamos tão limitados assim. Por quê? Porque nós sabemos que esse reino pode influenciar. Esse reino pode tocar. Esse reino pode trazer à existência coisas que nós nem vamos ter explicação para nós sairmos das situações. Vocês estão me entendendo? Né? Quando nós temos uma consciência do reino do céu, nós começamos a olhar primeiro para os céus. Quando nós temos uma consciência de onde nós estamos, nós não ficamos só olhando o problema na horizontal. Não tem saída. E aquilo vai ficando o quê? Vai deixando você com estresse, vai deixando você preocupado, vai deixando você doente, vai deixando você desesperado, vai deixando você, de repente, com depressão, enfim, algumas pessoas chegam até o suicídio. Porque elas falam, não tem saída, não tem saída, não tem saída, não tem saída, e o diabo senta aqui e começa a falar, não tem mesmo, você fez isso, você fez aquilo, você errou, você isso, você aquilo, agora você está aí, ó. Ninguém gosta de você, é assim que vai acontecer. Agora, se eu tenho uma consciência de onde eu estou, eu tenho uma consciência que eu pertenço a um reino espiritual, um reino poderoso, não. Eu começo a olhar para esse reino e não vou olhar para o horizontal. E ao olhar para esse reino se manifesta de forma a afetar o meu horizontal, de forma a afetar a minha situação. Você está me entendendo onde que eu estou querendo chegar? Por exemplo, vamos ver uma coisa aqui. Você primeiro busca ver como o céu vê aquela situação. Quando nós temos consciência de onde nós estamos, primeiro eu quero saber, Deus, como é que o Senhor vê essa situação? Pai, existe essa situação, isso é assim, isso é assim, isso é assim. Eu gostaria de saber como é que o Senhor está vendo isso. Eu gostaria de saber como é que eu posso agir. Eu gostaria de saber como é que é isso. Você começa a ter esse diálogo. E quando nós olhamos para a situação como os céus a vê, nós começamos a trazer as respostas do céu, sem nenhuma limitação, porque o reino dos céus não existe limites. Ah, mas é uma enfermidade. O reino dos céus traz a cura. Ah, mas é uma situação que falta provisão. O reino dos céus pode prover. Ah, é uma situação que não tem como. O reino dos céus pode fazer jorrar a água da pedra. Pode abrir um mar. Você começa, eu não sei se você está entendendo. Pensa comigo. Aqueles irmãos estão diante do mar. O diabo não, o inimigo deles está vindo para pegar eles. Eles não têm onde correr. Se eles não têm
uma visão do reino do céu. Se ali não existia Moisés, que tinha uma visão muito forte, e estava sabendo com quem ele estava andando, tinha morrido todo mundo. O que eles iam fazer? Eles já estavam, todo mundo já de joelho, falando, estamos aqui, nos rendemos de novo, queremos voltar para o Egito. Desculpa, né? Foi só uma brincadeirinha, eles iam fazer isso. Por quê? Porque não tinha saída. Mas tinha um homem que tinha uma visão do reino. Tinha um homem que sabia com quem estava andando. Embora, só agora, em Cristo Jesus, nós sabemos que nós estamos lá, mas Moisés tinha essa comunhão com Deus. E o que aconteceu? Ele buscou Deus, e Deus abriu o mar. Você percebe que o reino dos céus não tem limites. E quando nós entendemos que nós estamos no reino dos céus, nós vamos começar a ver que as situações a qual nos tenta pegar, o céu pode transformar, o céu pode mudar. Amém? Era assim que Jesus andava, queridos. Aquele jeito de Jesus, ele andava assim. Diante de situações que Jesus encontrava no seu dia a dia, que para nós, né, de uma visão terrena, não tinha saída, Jesus trazia saída. Jesus trazia saída. Por exemplo, ele fica sabendo, né, o Jairo, né, vai lá e fala da sua filha. Não dá para o senhor orar pela minha filha? No caminho, já chega uma pessoa e fala assim, ela morreu. Com certeza, Jairo fez assim, meu Deus, agora acabou. E tanto é que ele fala assim, deixa o mestre que já morreu, não tem mais jeito. Olha a visão terrena. Mas Jesus sabia onde ele estava. Jesus sabia com quem andava. Jesus sabia que ele fazia as obras do Pai. Né? Então ele fala para o Jairo, não temas, só crê. E é interessante que daí ele chega lá na casa de Jairo, o que acontece? Olha lá o versículo lá, Marcos capítulo 58, versículo 38 em diante. Olha só o que acontece quando ele chega lá. Versículo 38 em diante, no capítulo 5 de Marcos. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Olha que interessante. Olha que interessante. Olha o que a Bíblia diz aqui. Jesus chega ali, olha aquele alvoroço, né? E ele diz o seguinte, mas por que está esse alvoroço todo? Por que todo mundo está chorando? Ele fala, a criança não está morta, mas dorme. Por que ele fala a criança não está morta, mas dorme? Porque ele estava vendo como o céu via a situação. As pessoas riam dele. As pessoas deram gargalhada lá. No pleno velório, as pessoas deram gargalhada. E riam-se deles. Fizeram chacota dele. Esse cara é louco. A menina morreu. A menina morreu. Mas aqui, meu irmão, que eu quero que você entenda. Quando nós vivemos aqui, nós começamos a ver segundo o reino dos céus. Nós começamos a ver o que o Pai está querendo fazer, o que o Pai está fazendo. E Jesus estava vendo isso, ele estava vendo o seguinte, não, a menina não está morta, a menina só dorme. Ei, levanta. E ela levantou. Você começa a andar por uma outra visão. Você começa a andar por uma outra visão. Com relação à multiplicação dos pães, é a mesma coisa. A mesma coisa, né? Lá em João 11, a mesma coisa. Jesus observando aquelas pessoas que estavam famintas, Jesus observando aquelas pessoas que já estavam ali com 3 dias junto com ele, fracas. Ele pensa o seguinte, vamos alimentar. Mas olha a visão dos discípulos, olha só. João 11, versículo 39, só vou pegar esse pedacinho. Não, desculpa, 39, João não. Mateus capítulo 14, versículo 15. Mateus capítulo 14, versículo 15. Ao cair da tarde, vieram os discípulos de Jesus e lhe disseram, o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse, não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Olha só a visão de quem está no céu. A visão da terra. Ei, vamos mandar eles embora aí, porque não tem. Como é que eu vou aqui? Estamos num deserto. Não temos dinheiro, não tem nenhum comércio. Como é que nós vamos comprar alimento?
Percebe que quando nós andamos sem essa visão, sem saber de onde nós estamos, nós só vemos o terreno. E o terreno, amados, infelizmente, o diabo, ele trabalha no terreno. E ele quer o quê? Ele quer te cegar para você só ver desgraça, você só vê coisa ruim, você só vê que não tem jeito, não tem saída para que você pereça. Mas quando nós agora, hoje, em Cristo, nós estamos aqui, as situações não são favoráveis, mas nós levantamos os nossos olhos. Senhor, como é que eu faço? E Deus começa a descortinar o que Ele quer fazer. E ali naquele momento, o que Jesus fez? Falou, olha, vê o que eles têm. Acharam lá 2 peixinhos lá e 5 pães, se não me engano, nessa primeira, eu faço sempre confusão aqui com a segunda. E o que aconteceu? Ele multiplicou. De uma forma sobrenatural. Perceba. Ele traz o quê? Ele traz o favor dos céus. Ele traz o favor desse reino poderoso a qual ele já está, a qual eu e você também estamos. Você está me entendendo? Da mesma forma, quando Jesus ali na ressurreição de Lázaro, né? Jesus chega, já são 4 dias. Já, o cara já está sepultado. Qual que é a visão da terra? Não tem mais jeito. Olha só quando Jesus ali em João capítulo 11, versículo 39. Olha só o que diz. João capítulo 11, versículo 39. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Percebe as duas visões. Uma visão de alguém que só está na terra. Não tem mais jeito, acabou. Meu irmão já morreu. Senhor, vamos fazer o seguinte, vamos lá para casa, eu faço uma comida lá, a gente faz lá uma boia lá. Já faz 4 dias, o senhor demorou muito, né? Talvez se o senhor estivesse aqui, de repente alguma coisa poderia acontecer, mas o senhor demorou muito. Vamos lá para casa, lá a gente faz lá alguma coisa para comer, e a gente bate um papo, tão bom que o senhor está aqui, não sei o quê. Essa era a visão da terra. Mas olha a visão de alguém que está aqui em cima. Ei, você não entende, você não entendeu ainda. Eu falei para você, se você crê, o que você vai ver? Você vai ver a glória, a bondade, o poder de Deus. Lázaro, vem para fora. E Lázaro foi ressuscitado. Entendeu? Perceba a importância do que nós estamos falando. Perceba a importância, você, meu irmão, minha irmã, de saber o seguinte, não se vive mais só aqui. Por quê? Porque não é aqui o nosso lugar, nós estamos aqui, nós já estamos aqui. Começa a desejar, começa a visualizar, começa a ter uma consciência, muda a sua mentalidade, começa a ter uma consciência de que você já está aqui. E o que está aqui vai se manifestar para você. Amém? Outra coisa, a sua consciência que você pertence ao reino dos céus, hoje, agora, te levará a uma vida de confiança, de paz, de vitória, de ousadia, que jamais você teve. Amados, Deus está nos preparando para coisas grandes. Se nós não tivermos essa visão, nós não vamos conseguir. A consciência que nós pertencemos ao reino dos céus, que nós já estamos no reino do céu, isso vai nos levar a uma vida de confiança, de paz, de vitória, de ousadia, que nunca nós tivemos. Que nunca nós tivemos. Por quê? Saber. E não só saber, mas viver no reino de Deus, na terra, isso te leva ao quê? Saber que nós estamos aqui no reino de Deus. Estamos andando na terra, mas estamos aqui no reino de Deus. Isso nos leva a saber o seguinte, que eu tenho acesso a Deus, eu posso ouvir a Deus, eu posso ter as revelações de Deus sobre todas essas coisas. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não chegou ao nosso coração, é o que Deus tem para aqueles que o amam. E Deus nos revelou pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2. Né? Não é isso que está escrito, que Paulo fala? Então, mas como que eu vou começar a escutar? Como que eu vou começar a escutar Deus? Roberto, eu queria tanto escutar Deus. Sim, meu irmão. Como é que você faz para escutar Deus? Primeira coisa, creia que você já está aqui. Tenha uma consciência de alguém que já está reconciliado com Deus. Tenha uma consciência de alguém que já está assentado nas regiões celestiais. Tenha uma consciência de alguém que já é cidadão do céu, que é filho de Deus.
Comece a falar como se alguém que já está ali. Hoje mesmo, se não me engano, foi hoje ou ontem. Ontem à noite eu estava orando. E eu fiz por querer, só para ser profético. Mas eu peguei e falei assim, olhei assim para o lado de cá, né, do meu lado esquerdo. Falei, Deus, eu preciso desse negócio, que o Senhor me ajuda aqui. Por que eu fiz isso do lado esquerdo? Porque a palavra de Deus diz que Jesus sentou à direita de Deus Pai. E a Bíblia diz que nós estamos assentados com Ele. Significa que eu estou à direita de Deus Pai. Deus está à minha esquerda. Então eu fiz de uma forma profética, como se eu estivesse sentadinho do lado dele ali, e eu falava para ele, não olhei para cá, olhei para cá. Entendeu? Para quê? Eu fiz de forma profética, eu fiz por querer. Como quem? Senhor, é nesse lugar que eu estou. E eu preciso falar com o Senhor. Senhor, e aí tem mais. Vocês vão rir, mas tem mais. Se eu não me engano, numa hora da oração, eu peguei e fiz assim, o Senhor está me ouvindo? Por quê? Porque Jesus está aqui, para ele não atrapalhar. O Senhor está me ouvindo? É assim, meu irmão. Glória a Deus. Sabe, saber, né, que você está lá, você começa a ouvir a Deus, você começa a conhecer a vontade de Deus. E quando nós começamos a conhecer a vontade de Deus, isso nos leva a agir segundo o reino dos céus. Jesus agia segundo o reino dos céus. Né? E essas revelações, com certeza, o levará a uma vida de total confiança, paz e ousadia. Roberto, mas por que eu levo uma vida de paz? Por que eu preciso saber que eu estou aqui? Então tá, vamos te dar um exemplo. Estava acontecendo um naufrágio nos dias de Paulo. Paulo estava num navio. A Bíblia fez questão de dizer o seguinte, que todas as pessoas do navio já tinham perdido a esperança e estavam desesperados. Eu estou falando de marinheiros, eu estou falando de homens profissionais. E a Bíblia mostra um Paulo muito tranquilo, muito em paz. Por quê? Olha o que está escrito em Atos capítulo 27, versículo 21. Olha só o que está escrito. Atos 27, versículo 21. Diz assim, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá de modo pelo qual foi-me dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Perceba como é importante nós sabermos que nós temos essa comunicação com os céus. Perceba como é importante nós sabermos que nós já estamos no reino do céu, porque nós começamos a interagir com esse reino. Nós começamos nós fazemos parte. A Bíblia diz que os anjos vêm para ser ministro, para ajudar nessa obra que nós estamos fazendo. Amados, nós precisamos muito mais entrar nesse reino e ter essa consciência, para quê? Para que nós possamos, junto com os anjos, fazer a obra a qual o Senhor nos confiou. Nós não vamos fazer, não pensa você que nós vamos fazer a obra que o Senhor Jesus nos deu, sem que nós tenhamos o auxílio do alto. Esqueça. Nós nunca vamos fazer, nós nunca vamos alcançar o que o Senhor Jesus Cristo tem como obra para a nossa vida, se nós não entendermos que nós estamos assentados com Ele, se nós não entendermos que nós temos um exército celestial junto conosco. Paulo, nesse momento, ele está dentro de um navio que está naufragando. As pessoas estão desesperadas, mas um anjo foi lá. E daí, Paulo, tudo bem? Tudo certo? Paulo, seguinte, você nem tem medo, esquece, joga fora esse negócio. Vai dar tudo certo. O navio vai quebrar, o navio vai se arrebentar. Mas nenhuma pessoa vai morrer. Fala para eles isso aí, para eles ficarem mais calmos, porque eu estou vendo uma bagunça e os caras estão tudo se batendo aí. Percebe que te traz uma paz, te traz uma confiança? E é isso que Paulo fez, né? Por que saber que pertencemos ao reino de Deus e que estamos no reino é importante? Porque isso nos leva a entender que estamos aqui na terra
Presta atenção no que eu vou te falar. Em uma missão como cidadão dos céus. Sabe? É importante nós sabermos que nós somos daqui do reino dos céus, mas estamos aqui na terra com uma missão, para uma missão. Para uma missão. Sabe? É quando nós entendemos como Jesus... Jesus tinha esse entendimento muito forte, que ele foi o quê? Enviado para uma missão. Jesus tinha isso muito claro. Eu li hoje aqui, né, como o Pai me enviou, eu vou retornar. Eu li agora há pouco sobre isso, a consciência de Jesus. Só que Jesus fala em João 17, que nós também fomos enviados. Amados, para mim é muito claro o seguinte, pensa comigo, por gentileza, pensa comigo. Senhor Jesus, hoje mesmo nós fizemos aqui uma oração de entrega. Então a pessoa pegou, fez a oração, se entregou. Era muito fácil para Deus fazer o seguinte, você se entregou, então nos tira daqui e leva embora. Acabou. Cadê o cara? Sumiu. Mas quem é que ia pregar para os outros? Quem é que ia levar as pessoas para Jesus? Quem é que ia manifestar Deus para que as pessoas pudessem crer? Quem é que ia mostrar para as pessoas como é o Pai? Se não tinha ninguém aqui mais? Não. Nós fomos assentados nos céus, mas ao mesmo tempo nós estamos na terra com uma missão: apresentar Deus. Com uma missão, salvar as pessoas. Com uma missão, levar as pessoas a Jesus. Com uma missão, demonstrar em tudo que nós fizermos como Deus é. A Bíblia diz que as pessoas olhavam para Jesus e via quem? Deus. Nós vamos falar sobre isso já. Eu quero só continuar aqui para não perder todo o raciocínio. Sabe? Por isso que é importante nós sabermos onde nós estamos. Porque assim como Jesus, nós precisamos entender que nós fomos enviados com uma missão. Esta consciência nos levará a andar em extrema confiança e vitória em todos os projetos que nos é dado do céu. Como eu falei, se eu fui enviado com uma missão, sabe, se Deus falou assim, Alberto, eu quero que você levante essa igreja, eu quero que você faça algo. Se eu sei daqui, que eu estou aqui, e eu sei que quem me enviou é Deus, isso vai me dar confiança para fazer. É o que Jesus fez. Jesus tinha confiança em tudo porque ele sabia que ele foi enviado e ele sabia por quem ele foi enviado. E ele sabia mais, que quem o enviou estava com ele o tempo todo. Da mesma forma hoje. Jesus nos enviou e Jesus falou assim, eu estarei convosco até o fim. E Jesus falou, nunca vou te deixar, nunca vou te desamparar. Não só isso, está junto com nós, o Espírito de Deus está em nós. Você está entendendo? Eu me empolgo com isso. Sabemos quem nos enviou. Não só isso, mas sabemos que quem nos enviou estará sempre conosco. Jamais vamos estar sozinhos. Sabe, isso nos leva a ter uma certeza que nós temos o apoio, nós estamos trabalhando junto com todos os exércitos celestiais, nós estamos trabalhando junto com o próprio Deus. Com o próprio Deus. Jesus sabia disso. Ele sabia que o Pai sempre estava com ele. Ele sabia que aquele que o enviou, assim como ele sabia também que ele trabalhava em conjunto com os anjos, com os exércitos dos céus. Eu pergunto para você. Deus fala assim para você, fulano, eu tenho uma missão para você, eu quero que você vai pregar no Afeganistão. Não dá um pouquinho de medo? Você iria, você sabe que lá, né, a coisa cristã ali é... Não dá um pouco de medo? Agora, vamos dizer assim, Deus chega a você e fala assim, eu quero que você vai pregar no Afeganistão. E esse anjo forte vai junto com você para te trazer segurança. Não te dá confiança? Não é diferente? Sabe, Reinhard Bonk,
Reinhard Bonk, ele falava o seguinte, Reinhard Bonk, ele falava que teve muitas cruzadas, que ele sabia que pessoas estavam com uma arma para matar, mas ele sabia o quanto os anjos estavam protegendo ele. Os feiticeiros, bruxaria lá da África vinham para pegar ele, mas ele sabia que os anjos estavam protegendo ele, nunca teve medo. É diferente. Quando eu sei aonde eu estou, quando eu sei quem me enviou, quando eu tenho essa visão que eu estou trabalhando junto com o reino celestial. Você acha que aqueles profetas do Velho Testamento, por exemplo, vamos pegar Eliseu, que conseguia ver, né, de uma forma tão muito clara os exércitos celestiais, eles não tinham medo dos reis, eles não tinham medo de nada. Por quê? Porque ele sabia com quem ele andava. Ele sabia com quem ele andava. Você sabe, quando nós estamos nessa posição, você sabe que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Essa é a verdade. Veja como isso traz paz, veja como isso traz confiança, né? Quando nós entendemos que nós não somos desse mundo, que pertencemos ao reino dos céus e que estamos aqui a trabalho e a missão, nós vamos começar a entender melhor que nós somos embaixadores. Embaixadores, conforme a Bíblia diz, embaixadores. E é interessante que nós vamos entender que nós somos embaixadores, e se você entender um pouquinho mais sobre isso, você vai saber o seguinte, que os embaixadores, eles têm um visto de serviço. Sabe, os embaixadores, eles têm um visto de permanência naquele país de serviço. Ou seja, nós precisamos entender que nós estamos na terra como embaixadores e com um visto de trabalho. De trabalho. Nós somos embaixadores, nós não estamos aqui, né? Não, nós estamos aqui hoje. Se você entender como Deus conta com você, Ele te deu um visto para estar aqui hoje na terra como embaixador dele, como uma boca dele, tá? E esse visto é de trabalho. É uma missão que você está. É uma missão que você está. Entender e crer nisso é muito poderoso. Presta atenção no que eu vou te falar. Entender e crer nisso é muito poderoso. Sabe por quê? Porque você sabe muito bem que todos os embaixadores, eles não vivem segundo o país que eles estão, mas eles vivem segundo o país que o enviou. Uau! Dá para entender já onde que eu quero chegar, né? A provisão deles em tudo não depende do país onde ele está, mas de quem o enviou. Me disseram, eu li, que quando você está no Haiti, você anda no Haiti, e você vê, assim, infelizmente, muita pobreza. Muita pobreza, muita pobreza, muita pobreza, muita pobreza, muita esgoto aberto, tudo, aquelas coisas, assim, muita pobreza. Porém, em um dado momento, se você andar ali na capital tal, você vai ver que, de repente, muda toda a paisagem. É uma grama aparadinha, é uma cerca muito bonita, é uma casa, diz que é uma casa muito linda, é um lugar muito lindo. E daí, onde que eu estava lendo, a pessoa perguntou assim, tinha um guia, eu falei, mas o que o céu mudou? Não, ali é a embaixada dos Estados Unidos. Deu para entender o que eu quero dizer? Aonde o embaixador está, difere de tudo aonde o país, conforme o país que ele está. Ali onde o embaixador está, ele recebe do país de origem todo o recurso e ele vive da melhor maneira possível naquele lugar. Meu irmão, você é um embaixador de Cristo, você é um embaixador do reino de Deus. Isso significa que você foi enviado dos céus, isso significa que Deus, o reino de Deus, de certa forma, tem uma responsabilidade com você. Isso significa que o que acontece nessa terra, se você entende que você está aqui, ela não pode te influenciar. Por quê? Porque você recebe daqui de cima. Sabe? Eu estava lendo um tempo atrás um livro, e esse autor falou o seguinte sobre G. Laker. Eu agora me esqueci o nome dele, mas eu sei que é Laker no final. É um grande homem dos anos 1800. E
E esse homem, esse grande homem de Deus, parece que teve uma doença infecciosa. Agora eu falei errado, né? Uma doença agora faltou tudo. Contagiosa. E me misturei tudo. Contagiosa. Mas mesmo assim, esse homem de Deus foi na época de 1800, ele ajudou as pessoas doentes. Ele foi no hospital e ajudou, ele se doou, ele ajudou, cuidava e não sei o quê. E daqui a pouco os médicos ficaram assim, mas como isso? Como é que esse cara me ajuda aqui e ele não põe nada, nem roupa especial, nada, e não aconteceu nada com ele, e nada, e nada. E questionaram isso para ele. Aí ele pegou e falou o seguinte, faz o seguinte, tá aqui minha mão. Pega uma bactéria dessa doença aí e joga na minha mão com o microscópio. E eles fizeram o teste. Pegaram o microscópio, colocaram na mão dele e jogaram a bactéria. A hora que a bactéria caía na mão, morria. Olha só. Na mão do homem de Deus, a bactéria morria na hora que caía na mão dele. Para você ver o quanto que Deus era com ele. Entende? Nenhuma doença ele pegava. Não era aquilo que ia matar ele, porque ele era do reino de Deus. Você está me entendendo? Outra coisa importante. Quando sabemos que não pertencemos a este mundo e que estamos aqui com uma missão, nós sabemos que presta atenção nisso, presta atenção nisso, isso é muito importante, isso é lindo, isso é lindo, isso é lindo, isso é lindo. Quando sabemos que não pertencemos a este mundo e que nós estamos aqui com uma missão, nós sabemos que quando a missão acabar, nós podemos voltar para a nossa verdadeira pátria, para a nossa verdadeira casa. Ô, glória! Está entendendo? Se eu tenho consciência de onde eu estou, se eu tenho consciência que eu estou numa missão, eu preciso ter consciência do seguinte, um dia essa missão vai terminar. E a hora que ela terminar, eu volto para minha casa. Olha como é que você começa a ver o que muitos têm medo hoje, você começa a ver de uma forma diferente. Que é a morte. Você viu agora há pouco Jesus falou assim, eu sei para onde eu vou. Eu vou retornar para minha casa. Eu vou retornar para o céu. Jesus não tinha medo da morte, porque ele sabia porque eu estou de passagem, eu estou numa missão. Eu vim com uma missão. E a hora que a missão terminar, eu vou embora. Com nós é a mesma coisa. Se eu entendo que eu estou numa missão de Deus, na verdade, eu anseio por esse dia. Porém, como diz Paulo, por amor a vós, eu entendo que é importante eu ficar aqui para que vocês sejam fortalecidos na fé. Paulo fala sobre isso, né? Mas eu não tenho mais o medo, cai o medo da morte. Por quê? Porque a morte para mim é um retorno à minha casa. É o final do quê? Da minha missão. Senhor, né? É o final da minha missão. Isso acaba com o medo, ao contrário, isso gera em nós uma alegria imensa de missão cumprida, de retornarmos para a nossa casa. Você tem aquela sensação, cumpri a carreira, guardei a fé. Paulo tinha essa sensação. Cumpri a carreira. Percebe como Paulo tinha uma visão poderosa, que ele estava em missão sobre a face da terra. E eu e você precisamos ter isso. Não importa o que você está fazendo. Você fala assim, mas você está falando isso se eu fosse missionário. Não! Não existe diferença entre, tipo, espiritual e secundário. E secundário não, e secular. Não. Você, de repente, a tua missão é ser um empresário. A tua missão é justamente que você seja um empresário, mas um empresário sabendo que você é do outro reino, sabendo que você está em uma missão, sabendo que você tem um propósito do quê? De ganhar vidas, ganhar almas, sabendo que tudo aquilo que você está hoje angariando é para o reino. E você pode chegar naquele dia e falar assim, eu cumpri a minha missão. Senhor, eu cumpri. Eu guardei a fé. Aquilo que o Senhor colocou na minha mão, aquele talento que o Senhor colocou na minha mão, eu multipliquei. Essa é a verdade. Quando nós entendemos isso, né? Outra coisa, quando nós entendemos que estamos no reino de Deus, um reino espiritual, nós precisamos entender quão grande é isso, quão poderoso. Porque está escrito que tudo que existe, tudo que é visível, foi feito pelo invisível. Olha o poder desse reino.
Né? Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, do invisível. E se eu sei que eu estou aqui, significa o seguinte, que eu sei que isso aqui é poderoso para fazer existir aqui o que já existe aqui. Uau! Meu Deus! Quanto mais consciente que eu pertenço a um reino espiritual, mais sou canal para trazer o que é invisível para o visível. Mais sou canal de Deus para trazer a sua vontade sobre as situações à minha volta. Mais consigo trazer o que já nos foi dado gratuitamente para suprir todas as nossas necessidades e a necessidade do próximo. Jesus, vendo aquela pessoa com fome, o que ele fez? Ele trouxe do invisível para o visível, para suprir, né? Olha o que Jesus diz em João 8,15. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Sabe o que significa isso? Significa paz, confiança, significa que andar por sobre as águas. Por quê? Porque Jesus está dizendo o seguinte, que tudo que ele fazia, ele tinha um endosso de Deus. Ele tinha o aval de Deus. Ele fazia com Deus. Ele tinha as direções da palavra de Deus. Né? E isso levava a ficar confiante. Porque não dependia que outros dessem o testemunho. Mas ele tinha um testemunho do próprio Deus. Deus o mandou. Então, para ele, ficava tranquilo. Querido, isso significa que ainda que o mundo fale alguma coisa, tenha atitudes diferentes com você, você simplesmente anda segundo o que o Pai te dirige. Isso te dá confiança. Quando você sobe aqui, quando você vive com a consciência aqui, quando você começa a receber as revelações aqui, não importa o que falam aqui. Aqui não vai te influenciar, porque um dos maiores problemas hoje, mesmo na igreja, é o quanto o terreno influencia a igreja. Mas se eu tenho aqui uma palavra de Deus aqui já não preciso mais, ninguém mais precisa. Eu ando por aquela palavra. Isso traz paz, isso traz confiança. Né? O que eu estou querendo te dizer é que Jesus não frisou várias vezes que foi enviado, que estava nos céus, se isso não fosse importante. Presta atenção. Ele não frisou que também nós não somos desse mundo se não tivesse importância. Eu estou falando da palavra de Jesus. Jesus frisou isso. Leia o livro de João que você vai ver muito isso. Jesus frisou em todo o tempo, eu não sou desse mundo e vocês também não. Eu não sou desse mundo, vocês também não. Eu vou para o céu, vocês também vão. Né? Jesus frisou. Ele queria que nós entendêssemos. Ele queria que nós entendêssemos. E quanto mais existe em nós esta consciência, mais o reino celestial se torna real para nós. Mais nós vamos pensar mais sobre o reino, mais nós vamos meditar mais sobre o reino, mais nós vamos entender mais sobre o reino. Eu estou terminando. Eu quero que você veja o que Pedro fala em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10 e 11. Olha só o que Pedro fala. Vamos pegar um outro autor agora. Pedro, inspirado pelo Espírito. Versículo 11 e 12. Meus amigos, divinamente amados, visto que vocês são estrangeiros, residentes e peregrinos neste mundo, eu apelo a vocês para se divorciarem dos maus desejos que travam guerra dentro de vocês. Viva vidas honrosas, misturando-se com os incrédulos, mesmo que ele os acuse de serem malfeitores, pois eles verão suas belas obras e terão um motivo para glorificar a Deus no dia em que ele nos visitar. Olha só o que Pedro está falando. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Meus amigos, divinamente amados, visto que vocês são estrangeiros, peregrinos, ou seja, vocês não pertencem a este mundo, eu apelo para que vocês se divorciem das coisas erradas. Em outras palavras, ele está falando. Pedro estava dizendo o seguinte, sabendo, crendo que você não é deste mundo, que simplesmente você está de passagem, abre mão de pecados, abre mão de situações que só atrapalham a sua missão. É isso que Pedro está falando. Ele está dizendo que esta revelação nos faz forte a responder de forma
de não aceitar as formas erradas do mundo. É isso que ele está dizendo. Divorcia disso, porque você está numa missão, você é peregrino, não investa tempo nisso, isso não vai te dar nada. Você está numa missão, você não pertence a esse mundo. Então, sabe, deixa essas coisas de lado, deixa o pecado de lado. Vamos embora, vamos caminhar. É isso que ele está dizendo. Outra coisa extremamente importante, quanto mais consciente de que pertencemos ao reino eterno de Deus, mais andaremos como Jesus e faremos as obras que ele fez. Né? Rapidamente eu vou ler Colossenses e aí eu termino. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 15. 13, 14 e 15. Diz assim, versículo 13 de Colossenses capítulo 1. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Olha o que essa palavra diz. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Olha o versículo 13, vamos pegar o versículo 13. Ele está dizendo o seguinte: ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Essa palavra está dizendo o seguinte: você já está no reino de Deus. Acharam Colossenses, hein? Você já está no reino de Deus. Primeira Colossenses, deixa eu ver se está certo. Uma dessa eu pego a coisa aqui, de repente, né? Não, está certo. E nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha só o que essa palavra diz. Diz que Jesus já fez isso. Ele já nos tirou do império das trevas e já nos transportou para o reino dele. Nós já estamos no reino dele. O que mais que essa palavra diz? Olha o versículo 14. Versículo 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Essa palavra está dizendo o seguinte, deixa eu dizer uma coisa para você. Vocês já estão perdoados. O meu sangue já limpou vocês de todos os pecados. Olha o que Jesus está falando, que a palavra está falando. Olha o versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha só o que essa palavra está dizendo. Está dizendo o seguinte, que Jesus é a imagem do Deus invisível. Sabe o que significa? Significa o seguinte, se você olhar para Jesus, você vai ver Deus. Se você olhar para Jesus, você vai ver como Deus é. Se você olhar para Jesus, você vai ver como Deus ama. Se você olhar para Jesus, você vai ver como Deus age. É isso que ele está dizendo, eu sou a imagem do Deus vivo. Só que ele continua e diz, e também sou o quê? O primogênito sobre toda a criação. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu sou o primeiro de toda a criação. Eu sou o primeiro de todos os filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Sabe o que isso significa? Significa o seguinte, se você olhar para Jesus, você vai ver Deus. Se você olhar para Jesus, você vai ver como Deus ama. Se você olhar para Jesus, você vai ver como Deus é. Agora, se nós olharmos, essa palavra está dizendo o seguinte, se nós olharmos para Jesus, nós vamos ver como nós deveremos ser. Que ele é o primogênito. Ele é o primeiro. Se nós olharmos para Jesus, nós precisamos ver em Jesus como nós somos hoje, agora. Agora. Né? Olha que palavra poderosa. Né? Quando eu tenho essa consciência onde que eu estou, eu tenho a consciência que eu sou como Jesus. Eu tenho que andar como Jesus na terra. Eu tenho que olhar para ele e ver que como ele é, eu também sou. É o que João fala. Assim como ele é, nós também somos. Né? Eu tenho que olhar para ele. Se eu quero saber como é que eu sou, se eu quero saber quem eu sou, eu preciso olhar para Jesus. Por quê? Porque ele é o primogênito. Então eu olho para ele e eu me vejo. Assim como eu olho para ele e vejo o Pai. Olha que coisa interessante isso, né? Eu olho para ele e vejo. Agora, queridos, quando eu olho para ele e eu preciso ver como é que eu sou, eu vou ver o seguinte, quando eu olho para ele, eu vou ver que, assim como ele andou, fazendo as obras que ele fez, eu preciso fazer também. Porque do mesmo jeito nós somos. Perceba a importância de quando nós entendemos que nós estamos no reino dos céus. Né? A revelação de quem somos nós, onde nós estamos agora e para onde nós vamos, muda toda a sua vida. E vai te fazer uma pessoa extraordinária, vai fazer uma pessoa poderosa. Porque você vai viver aqui. Amém?
eu quero encerrar com isso. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. E eu quero fazer uma oração neste momento. Eu quero fazer uma oração para que você entenda, para que você realmente Deus possa trazer essas revelações ao teu coração. Para isso, eu vou ler uma oração e depois eu vou orar em cima. Por que eu vou ler uma oração? Porque essa oração, ela é poderosa, ela é o que realmente você deveria orar todo dia. Né? Efésios, capítulo 1, Paulo, quando ora para os Efésios, ele diz o seguinte, olha só o que ele diz. Vou pegar aqui do versículo, eu vou ler do versículo 15 em diante. Diz assim, pelo que ouvindo eu também falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus, olha como é que ele orava, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória de sua herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar-se à sua direita aos céus, acima de todo principado e autoridade e poder e domínio, e de tudo e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Paulo está falando aqui, sabe como é que sabe? Eu oro por vocês, Paulo fala. Sabe no que eu oro? Eu oro para que Deus dê o espírito de sabedoria e de revelação para que vocês entendam a sua vocação, a sua vocação, o que ele fala aqui? A sua herança e o poder que está dentro de vocês. Amados, tudo que nós precisamos nós já temos. O que precisa é que Deus ilumine. O que precisa é que nosso Senhor traga essa revelação. Que essa revelação possa tomar a minha vida de tal forma que eu entenda quem eu sou em Cristo Jesus. Que eu entenda a posição que eu estou. Que realmente isso seja uma revelação que eu possa viver como o Senhor já me vê. É essa oração que nós precisamos orar nesses dias. Senhor, eu quero realmente, Senhor, que o Senhor ilumine a minha vida de forma que eu possa ver como o Senhor me vê, de forma que eu possa ver aonde eu estou sentado, de forma que eu possa ver o poder, a grandeza do poder que já está em mim, de forma que eu possa ver a grandeza da herança que o Senhor me deu, de forma que eu possa entender a vocação pelo que o Senhor me chamou. E a hora que nós temos essa revelação, uau, ninguém segura mais nós. Amém? E é desse jeito que eu quero orar nessa noite. Pai, obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Deus, por essa série. Obrigado, Deus, por essas revelações. Senhor, eu oro segundo a oração de Paulo. Eu oro para que essas pessoas que estão me ouvindo pela internet, essas pessoas que estão aqui, Pai, presencial, Senhor, que o Senhor dê espírito de revelação, que o Senhor dê um espírito, meu Pai querido, de sabedoria, para que eles tenham seus olhos iluminados, para que eles tenham realmente, Senhor, a revelação da sua vocação, para que eles tenham a revelação, Senhor, meu Pai querido, da sua herança, para que eles tenham a vocação do poder que está operando neles nesse momento. Senhor, para que eles tenham a revelação da posição a qual o Senhor já os colocou, que eles tenham a revelação, meu Pai querido, de que eles já estão assentados à direita de Deus Pai, em Cristo Jesus. Senhor, que eles tenham a revelação, meu Pai, que seus nomes estão escritos no livro da vida. Que eles tenham a revelação, meu Pai querido, verdadeiramente que eles estão caminhando, porém na terra, mas estão caminhando nos céus, junto com os exércitos celestiais. Senhor, assentados nas regiões celestiais, são cidadãos do reino, cidadãos dos céus, filhos do Deus Altíssimo. Pai, que essas revelações possam queimar nos corações nesses dias, destruindo toda a incredulidade, destruindo toda dúvida, destruindo todos os questionamentos,
que realmente, Pai, conforme a Colossenses ainda fala, Senhor, que nós venhamos a pensar, a meditar nas coisas de cima e descobrir a sua vontade, descobrir os seus planos, os seus projetos, o que o Senhor quer fazer nesse tempo que se chama agora. Para que nós possamos cooperar, para que nós possamos nos associar contigo de forma, meu Pai querido, que sejamos canais da tua vontade, embaixadores do Senhor, Pai, numa missão sobre a face da terra. Por gentileza, Senhor, mostra-nos, mostra a cada um, Pai, o seu chamado, mostra a cada um, Pai, a sua posição, que isto queime no coração, que isto queime, nunca mais serão os mesmos. Pai, nunca mais serão os mesmos. E eu não só peço isso, Pai, eu peço que o reino espiritual seja de forma visível na vida de cada um. Que o Senhor possa abrir os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, os sentidos, Pai, de forma espiritual. Que eles possam, meu Pai querido, realmente, o seu homem espiritual, Pai, possa, meu Pai querido, interagir, possa ter encontros divinos, possa realmente, Senhor, ouvir a sua voz com clareza e cooperar com aquilo que é da sua vontade. Pai, que nós possamos ver os anjos que nos cercam. Não por ver, mas porque saber que quando eles vêm com uma missão e nós possamos cooperar com eles. Não por curiosidade, mas, Pai, para nós sermos a boca que vai liberar a palavra profética. Que nós sejamos a boca que vai falar, haja. Que nós sejamos a boca que vai trazer do invisível para o visível. O canal que vai trazer, meu Pai querido, justamente aquilo que é vontade do Senhor aqui em cima, para a terra. Jesus Cristo, quando ora, quando ensina-nos a orar, ele fala, ora da seguinte forma. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, nós cremos, Pai, que nós precisamos conhecer de forma poderosa essa vontade do Senhor, para que ela possa sobrepor sobre toda a vontade na terra. Que nós sejamos esses canais, Pai, para trazer essa vontade sobre a terra. Que nós sejamos esses canais, meu Pai, para que o reino do Senhor, meu Pai, que ele se estenda sobre a face da terra. Senhor, eis-nos aqui. Pai, de forma poderosa, rebenta com tudo aquilo que está nos prendendo. De forma poderosa, Pai. Senhor, quebra toda a estrutura terrena, toda a estrutura de visão, Pai, terrena, de natureza terrena, que ainda nos impede de ver ao Senhor. Quebra toda a estrutura, meu Pai, de idolatria por esse mundo. A palavra do Senhor diz que no ano que morreu o rei Uzias, Isaías fala, eu vi o Senhor. Precisou de alguma coisa morrer, de alguém morrer, para que ele possa ver o Senhor. Que nós venhamos realmente morrer para esse mundo, para que a gente possa ver o Senhor, Pai. Os ídolos do nosso coração possam morrer. Pai, aquilo que ainda está impedindo a nossa visão, possa cair por terra. Porque, Senhor, nós sabemos que somos peregrinos. Nós sabemos que somos, meu Pai, simplesmente estrangeiros nessa terra. E nós queremos um dia voltar para a nossa casa com a missão cumprida. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por cada vida. Surpreendo meus irmãos com a tua visitação nesse tempo. Surpreendo meus irmãos com a intervenção dos céus sobre as suas vidas, sobre as situações que eles estão vivendo. Eu libero como uma boca profética. Pai, que o mar se abra. Que faça jorrar água sobre a pedra. Que faça jorrar água da pedra. Ou seja, que situações que eles estão passando, situações extremamente difíceis, eu libero a saída dos céus. Eu libero a intervenção dos céus. Eu libero o sobrenatural dos céus. Eu libero o milagre no nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Tenha uma semana poderosa. Muito obrigado, irmãos. Amém.